E eu creio, Pai, que essa noite é noite de resposta. Essa noite é noite, Pai, que aquele que não cria mais, mas hoje tomou posse, ó Pai, libera, abre as comportas do céu. E eu creio que Satanás perdeu mais uma vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam. Pode se assentar. Abra aí para mim, Mateus 14, versículo 28. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu quero pregar principalmente para quem passou por esse encontro. Mateus capítulo 14, versículo 28. Uma palavra muito conhecida. Diz assim a palavra do Senhor: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, mas sentindo o vento forte, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva. Senhor, eu quero te agradecer. E que essa noite, Pai, seja noite de salvação, seja noite de ativação, seja uma noite, Pai, o qual o Espírito Santo faça aquilo que eu não posso fazer. Mas eu creio, Pai, que quando alguém ouve a Tua palavra e toma uma atitude, uma decisão, algo sobrenatural acontece. E eu creio que entrou alguém aqui precisando de ouvir uma voz profética, de ouvir um destino profético. Ó Pai, é hora de voltar a ouvir aquilo que precisa ser ouvido. Muitas das vezes nós ouvimos tudo menos aquilo que o céu libera. E essa noite, Pai, é uma noite de separar, ó Pai, aquilo que nos faz recuar para aquilo que nos faz avançar. E em nome de Jesus, que o Senhor use o vaso, e que a igreja, Pai, esteja conectada, e que em nome de Jesus essa palavra gere uma metanoia, um crescimento e um avanço. E você que crê, diga. A gente ora logo e chega um suquinho, né? Vira para quem está do teu lado e diz assim: e aí? Até quando você vai ficar com medo? Eu acho que eu não ouvi. Cadê os profetas desse lugar? Vira para quem está do teu lado e fala: e aí? Até quando você vai ficar com medo? Essa passagem é uma passagem bem conhecida. Quem nunca ouviu falar que Pedro afundou por olhar na tempestade? A primeira coisa que eu quero deixar aqui, que antes dos discípulos pegarem o barco, eles estavam num ambiente onde tinha escassez de comida. Porém, um dos discípulos levaram um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Ele levou o que ele tinha, mas quem fez a multiplicação foi Jesus. Eu quero destravar alguém aqui. Alguém aqui chegou pensando que tem pouco. Deus não está preocupado com o teu pouco, Ele está preocupado com você ser um liberal, ou melhor, dar aquilo que você tem. Quem faz a multiplicação e alimenta é Jesus, e Ele deixa o cesto para quem está no serviço do reino. Oh Jesus, se você é discípulo, a partir de hoje você vai parar de reter aquilo que você tem. Alguém entrou por essas portas porque alguém travou o coração. Hoje é dia do coração abrir, porque o céu quer usar aquilo que você tem. Satanás muitas das vezes trava alguém porque se sente inferior, se sente incapaz, se sente alguém de uma forma que não. Muito obrigado. Vamos dar uma linda salva de palmas. E alga com gás.
Então, repita comigo assim: toda inferioridade vai dar lugar à generosidade. Repete assim: eu sou generoso, e através da minha generosidade, Deus vai alimentar uma geração. Alain, onde Jesus tem, Ele só precisa de um pouquinho de alguém. Aonde Jesus está, Ele só precisa de um pouquinho de alguém. Ei, dá o teu pouquinho, que Jesus gera multiplicação. Levante a sua mão, levante a sua mão. Eu profetizo que através de você, Deus vai fazer algo sobrenatural. Receba. Oh, Jesus. E quando Jesus, Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, Ele deu uma ordem aos discípulos: vá para outra banda. Vá para outra banda. Os discípulos, eles pegaram aquele barco e foram para outra banda. Mas Jesus foi orar, falar com o Pai. A segunda coisa aqui, sabe por que alguns não estão pegando o barco? Sabe por que alguns não estão no lugar onde Deus destinou? Porque no ambiente profético, ou você é quem é alimentado, ou é quem é discípulo. Como que é o nome do esposo da Neiva? Antônio. Ou eu sou quem Jesus alimenta, ou melhor, Jesus só fala assim, ó: e Jesus alimentou uma multidão. Gente sem expressão. Ou eu sou um discípulo, aquele que entra no barco e vai para uma outra banda. Até quando você vai parar? Até quando você vai ser alguém da multidão, enquanto Deus já te deu uma ordem para pegar o barco? Ei, tem gente que entrou aqui sem barco, tem gente que entrou aqui sem palavra profética, tem gente que entrou aqui sem destino, mas você entrou assim. Mas há uma palavra liberada sobre você. Hoje é dia de você ouvir a voz de Jesus e entrar no barco. Você que entrou, porque o barco tinha uma identificação: discípulo de Jesus. Você já viu quando você chega num lugar que tem um montão de barco, tem um nome? Não é assim? Qual é o barco que você está entrando? Não tem barco? Então você faz parte da multidão. Multidão não tem expressão. Multidão, você escolhe, ou melhor, você ouve qualquer coisa. É por isso que tem quebrado a cara. É por isso que ministérios não se avançam. É por isso que há uma atrofia espiritual. Mas hoje é dia de ouvir uma voz profética. Pastor, como eu sei que eu estou ouvindo uma voz profética? É quando eu tenho destino. Qual era o destino dos discípulos? Ir para outra banda. Ir para outra banda. Se você não tem destino profético, você faz parte de uma multidão. Mas se você tem um destino profético, você é um discípulo de Cristo. Essa noite eu quero falar de alvo, destino. O que significa alvo? É ir para um foco sem que nada atrapalhe. É ir para um foco sem que nada atrapalhe. A flecha, o foguete não tem marcha ré. Tem gente que já recebeu a voz profética, mas preferiu ficar na multidão. Mas hoje assim diz o Senhor: saia da multidão e volte a ouvir a voz profética que te mandou ir para outra banda. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Jesus está falando contigo. Tem um alvo. Só que a Bíblia relata que os discípulos, eles tinham experiência com
barco em travessia. E esse lugar era um lugar onde eles estavam cansados de passar por ali. E esse lugar era um lugar onde dificilmente tinha uma tempestade. Porém, Jesus estava no monte e começou uma tempestade. Lembra que foco, alvo, é você ir na direção sem que nada atrapalhe. Tem gente que começa bem, mas quando vem a tempestade, perde o foco. Tem alguém no nosso meio que entrou aqui e algo saiu do controle e perdeu o foco. E o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para você voltar a ter foco, olhar para o alvo, e nada mais vai te tirar a atenção. Toda a atenção, tudo aquilo que gerou, que saiu do teu controle, que gerou distração, vai tomar lugar, ou melhor, vai dar lugar à atenção. Ei, eu profetizo atenção, eu profetizo foco, eu profetizo que você vai chegar do outro lado. Você chegou em Peniel, foi liberto, foi confrontado, presença do Espírito Santo. Só que deixa eu te falar uma coisa: a tempestade vai chegar, o tempo mau vai chegar. Só que se você entender que tem uma voz profética, o Senhor Jesus não é filho do homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. A palavra de Deus gera verdade, gera certeza. Se Ele falou que para você ir para outra banda, confia, independente da tempestade. A tempestade só serve para forjar discípulo. A tempestade só serve para mostrar que tipo de discípulo que você é. Porque nessa tempestade os discípulos começaram uns a sentir medo, outros, será que vem um fantasma? Como é que pode discípulo de Jesus ter medo de Satanás, ter medo de demônio? Deixa eu falar uma coisa aqui: nós somos uma igreja triunfante. Discípulo que é discípulo de verdade se posiciona no momento da tempestade e se avança para chegar do outro lado. Alguém entrou aqui precisando de ter um choque de realidade. Eu preguei aqui sobre movimento coletivo. O que é movimento coletivo? Um faz e todo mundo faz. O Espírito Santo não gera algo na multidão, a não ser que seja para alimentar. Porque a multidão só revela que onde tem um servo de Deus ou Cristo ali, as pessoas não morrem de fome. Porém, quem é discípulo anda em missão, anda em propósito. Sabe qual é o problema de muitos? Recebe o chamado, mas quando vem a tempestade, perde o foco do chamado. Porque sem obediência não tem cumprimento, é isso? Da missão. Alguém entrou aqui precisando de ouvir: missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Esse negócio de retroceder não vai fazer mais parte do teu ministério. Esse negócio de recuar não vai fazer parte mais do ministério. Deus mandou você ir para outra banda. E eu sempre falo aqui: é impossível dois corpos habitar no mesmo espaço. Uma hora eu estou cheio do Espírito Santo, falando em mistério, e quando vem a tempestade eu falo palavrão, falo mal do irmão, falo mal do pastor. Que Espírito Santo é esse? Isso é espírito de engano. Porque quem tem o Espírito Santo ouviu a voz profética, e mesmo que está a tempestade acontecendo, vai liberar uma palavra: é tu, mestre, é tu, mestre. Se é tu, deixe-me ir contigo. Ei, no meio da tempestade, você tem que ouvir a voz que te chamou. No meio da tempestade, você tem que ouvir a voz de Jesus. No meio da tempestade, você não pode temer. A tempestade só
serve para revelar qual o meu nível espiritual. Eu estou pregando para alguém aqui que entrou aqui questionando o porquê da tempestade, entrou aqui questionando o porquê do vento. Deixa eu falar mais uma coisa aqui. O vento revela a profundidade da raiz. Se você já ouviu falar do cedro do Líbano, são duas árvores que o salmista fala: o cedro do Líbano e a palmeira. O cedro, depois de 5 anos, ele nasce 5 centímetros para fora, só que ele já tem 1,5 metro de raiz. Ou melhor, discípulo de Deus não cresce para fora, cresce para dentro, porque ele não se importa com a aparência, ele se importa com a essência. E a ICM Suruí é uma igreja que não está preocupado com o resultado, não está preocupado com as coisas que a religião. Nós estamos preocupados com transformação, porque quando o Espírito Santo te levanta como discípulo, é para te transformar igual Ele é. Pastor, mas me revela um discípulo que passou pelo momento difícil. Jesus, 40 noites, 40 dias em jejum. Quando ele teve fome, olha a necessidade, olha o momento difícil, apresentou Satanás uma pedra: transforma essa pedra em pão. Jesus tirou onda, porque ele não estava preocupado com a necessidade, ele estava preocupado com o alvo, com a missão. Quem tem missão não aceita a proposta de Satanás na hora da necessidade. Quem tem missão não fica com medo do momento da tempestade. Sabe qual o problema? Talvez você tenha até um título, talvez você já até orou e um demônio se manifestou, mas é na tempestade que revela o teu nível de intimidade com Deus. Ei, essa noite é noite de intimidade. Essa noite é noite de quebrar o cântaro. Essa noite é noite de eu falar assim: Senhor, sabe de uma coisa? O Senhor me mandou ir para o outro lado, e a tempestade chegou e eu tive medo. Só que hoje eu vou fazer como Pedro: é tu, mestre, deixe-me ir ter contigo. Quando Pedro falou: se és tu, manda-me ir a teu encontro sobre as águas. A terceira coisa aqui, penúltima, é: quando você, no meio da tempestade, ouve a voz profética. Eu quero pedir que os discípulos ouçam a palavra, e a cantina agora acaba, tá? Em nome de Jesus, momento da palavra. E eu preciso que a igreja ame ouvir a palavra de Deus, porque eu não quero mais problema na igreja, porque se não tem palavra, tem problema. E é a palavra que te transforma, é a palavra que gera um tempo novo na tempestade. Nós só temos 1 hora de palavra, e se é discípulo, tem que ficar ligado quando há uma voz profética falando. É tempo da gente crescer, é tempo da gente ter obediência. Satanás está avançando, Satanás está tirando gente do alvo. Sabe por quê? Porque não tem palavra, porque não tem temor. E a missão da ICM Suruí é restaurar aquilo que foi perdido. E tem gente que fala assim: o pastor André é bonzinho. Eu sou bonzinho, mas não abro mão da palavra. Sabe? Nós temos que ter... eu nasci no centro de Macumba. A minha família me criou dentro de um centro. E lá, quando tinha, vou pegar assim, criança, seja o que for, o pai de santo falava. E não tinha graça não. E na igreja, muitas das vezes a gente não tem. Sabe por quê? Porque nós perdemos a palavra. E quando a tempestade vem, sabe como que a gente fica? Sem direção, sem destino, com medo. Essa noite é noite do encontro, porque quando Pedro ouviu aquela palavra,
Sabe o que aconteceu? O sobrenatural. Aonde você quer chegar? Você quer continuar vivendo uma vida de multidão? Porque na multidão ou você ouve barulho ou não ouve ninguém e fica perdido, sem destino. Mas quando você é discípulo, há uma palavra que te leva a um destino. E o destino era Gadara, porque lá tinha um jovem endemoniado. Eu quero te dizer que a igreja tem uma missão, discípulo tem uma missão, e a palavra de Deus foi para os discípulos: vá para uma outra banda, porque ovelha ouve a voz do seu pastor. Muita gente sem identificação, muita gente sem voz profética, muita gente acreditando na voz que está na sua mente. A mente fala da alma, e a alma, sem estar inclinada para o Espírito, ela faz você perder o foco. Eu estou falando para alguém aqui que perdeu o foco. Eu estou falando para alguém aqui que perdeu o destino. Eu estou falando para alguém aqui que perdeu o gosto pela palavra. E quando perdeu o gosto pela palavra, sabe o que aconteceu? Ficou com medo no momento da tempestade. Só que hoje é uma unção liberada sobre este lugar, uma unção de ousadia. E como Pedro falou: se é tu, Senhor, deixe-me ter um encontro contigo. Deixe-me ter um encontro contigo. Em nome de Jesus, vamos facilitar. Sabe por quê? Enquanto não tem posicionamento na tempestade, sabe o que acontece? O endemoniado não é alcançado. Talvez o endemoniado está dentro da sua casa. Talvez o endemoniado está na sua rua, está na sua geografia. Mas você sabe que se mexer, vem a tempestade. Quantas pessoas aqui Deus deu uma missão, quando começou a orar veio a tempestade? Levante a mão aí. Quantas pessoas que Deus falou assim para você: ore por fulano, quando você começou a orar veio a tempestade? Levanta a mão aí. Só que tempestade não é para quebrar barco de crente. A tempestade só serve para mostrar que o nível de intimidade que tem esse cristão. Porque ali existia 12 discípulos. Uns a Bíblia não fala, outros estão com medo, outros estão escondidos, mas tem um que fala assim, ó: se é tu, deixe-me ir ter contigo. Eu quero dizer uma coisa aqui: toda vez que alguém toma posse da palavra e vai no encontro de Cristo, o que pode afundar vira terra firme. Sabe quem era Pedro? Pedro era aquele que Deus iria transformar num pastor, alguém que quando falasse iria descer fogo do céu. Deixa eu falar para alguém aqui: Deus só quer que você ouça a palavra e tome posse do destino que ela está te enviando. Que você vai viver aquilo que quem escolheu estar na multidão não vai viver. Deus quer liberar algo poderoso sobre alguém aqui nessa noite. É só você ter foco, ter foco, ter foco, ter foco. Qual era o foco? Jesus. Enquanto ele estava andando sobre as águas, ele estava, ó, firme, porque o foco era Jesus. Quando ele olhou para a tempestade, ele afundou. Sabe qual foi a revelação que Deus me deu aqui? A chave é olhar para Jesus. Algo tão simples. Lembra quando você aceitou Jesus? Você só queria ver Jesus. Você não via problema. Você não reclamava de ninguém. A unção do novo convertido, sabe? Pedro era ousado porque ele sabia, ele era pescador e viu aquela pesca muito maravilhosa. E Jesus falou: a partir de hoje não será mais pescador de peixe, mas sim pescador de homem. E aquilo entrou no coração dele, ou melhor, ele entendeu que ele tinha uma missão.
E no momento onde estava todo mundo com medo no meio da tempestade, ele ouviu quem levantou ele. Sabe qual é o problema de muitos de nós? Ouve quem não viu o que você tem de melhor. Tanta coisa boa em você, tanta coisa do céu depositada em você. Tem gente que só um sorriso converte alguém. Um aperto de mão, alguém fala assim: nossa, apertei a tua mão e já comecei a me arrepiar. Tem gente que só de estar independente do território, num churrasco do mundo, as outras pessoas falam assim: não bota no funk não, porque tem um crente aqui. Eu quero abrir aqui um parênteses. Quando minha mãe era viva, eu alugava a casa de baixo e levava alguns discípulos. E assim o pessoal gostava de uma cerveja. E no final minha mãe falava assim: a gente pode ficar junto com vocês? Aí eu: pode. Não, nós só vamos beber um pouquinho. Aí eu falei assim: mãe, enquanto eu estou na casa da senhora, o governo é da senhora, mas eu já aluguei a casa porque o governo aqui é de Deus. Ela: não, tá bom. O pessoal que ia beber, sabe o que acontecia? Eles nem bebiam, né, amor? E quando a gente começava a conversar, eles iam: me dá um refrigerante aí. Porque você não precisa de falar nada, você só precisa de ser alguém que vá para outra banda. É hora da igreja ser igreja de verdade. O céu não trabalha com ideias humanas, o céu responde com princípios de Deus. A receita não mudou: jejum, oração e obediência. E o meu desafio, o desafio da ICM Suruí, é a gente modernizar sem mundanizar. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E nós estamos aqui para evoluir, não para promiscuir, porque nós somos um povo que vai morar no céu. E sem santidade não rola, sem obediência não rola, sem vida com Deus não rola, sem ir para outra banda não rola. Se você já está entendendo esta palavra e é alguém cheio da presença do Senhor, começa a se expressar, glorifica o nome dEle, dê uma salva de palmas para o Senhor. Falei que hoje eu estou chapado. E hoje é dia de discípulos que perderam o destino profético voltar para o barco. Hoje é dia de discípulos que pararam de ouvir a voz de quem te levantou e ouviu a voz do tribulado, seja de quem for. Porque tem gente que te tira da presença, gente. Tem gente, né, que faz você perder o foco. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu ouvi de um pastor nesse final de semana que na mesma geografia tem gente que muitas das vezes pode querer te tirar o foco, mas ele serve de uma coisa: para revelar qual é o teu nível espiritual. Ou você é alguém que toma posse de ir por outra banda, independente da tempestade, ou você vai ficar com medo. Só que o medo não vai mais te parar. O medo não vai mais te parar. É igual o teu: o medo não vai te parar. Oh, oh. O grande eu sou comigo está. Mesmo que eu pensa que eu vou passar, o medo não. Ei, ei, oh. O medo não vai me parar. Declare, declare: o grande eu sou comigo está. O grande eu sou comigo. Aumente o som da tua voz. Mesmo que o mar
medo paralisa. O que tem te paralisado? Qual tempestade que tem te paralisado? Vamos se colocar de pé. Qual é o medo? Tem gente aqui que até a carteirinha já rasgou. Tem gente que falou assim: esse negócio de ser discípulo não dá para mim não, que é muita tempestade. Só que eu estudei e eu fiquei sabendo que essa tempestade não veio da parte de Deus, mas Deus usou o que Satanás mandou para forjar quem ele. Satanás manda em tudo com quem não tem princípio, mas Deus manda em tudo de quem ele manda atravessar para a banda. Até quando? A missão é: vá para outra banda, mas antes tem que pegar um barco. Tem gente sem barco que entrou aqui nessa noite. Tem gente que entrou aqui em busca de um barco, e eu acho que achou. Quanto poder liberado sobre a tua vida. Pedro, pertinho de Jesus, ele afundou. Sabe por quê? Olhou para a tempestade. Discípulo não olha para a tempestade, discípulo olha para Jesus. Alguém entrou aqui e perdeu o foco em Jesus, e tem afundado na depressão, tem afundado na tristeza, tem afundado nos problemas. Os negócios já não dá. Mas hoje é o dia que Deus te trouxe aqui. Apaga essa luz, por favor. E hoje é o dia. Eu pedi para apagar a luz para você ter intimidade, para ninguém olhar para você. Deus está falando contigo. O mar pode estar agitado, mas se a ordem foi: vá para outra banda, ele vai te dar recursos para isso. Onde o mundo aflições e no mar